Palpites Online traz até você, neste dia 3/8 de 2024, neste sábado, o Super Bolão. E o Super Bolão terá uma premiação de R$ 250.000 e você tem até as 17 horas para fazer as suas cartelas, estar pagando e concorrendo a esta ótima premiação deste sabadão. Primeiro sábado do mês de agosto. Estamos em agosto. Quero me defender aqui e justificar a minha ausência em alguns dias sobre os vídeos que eu não coloquei para a quinta-feira e para a sexta-feira. Eu tive uma correria grande, tive conversando com o Fábio a respeito disso. Eu tinha uma responsabilidade social aqui na cidade vizinha, na qual eu me encarreguei de fazer um trabalho tanto social quanto espiritual, que era tirar uma pessoa das ruas da cidade e levar até uma casa de recuperação para ele poder fazer um tratamento contra as drogas. Então, é algo muito importante também, né? Uma pessoa pedindo ajuda para você e você poder ajudar essa pessoa. Então, talvez seja mais importante do que todas as coisas na nossa vida a gente poder fazer o bem para alguém. Então, eu estava em missão, né? O dever espiritual nos chama e a gente tem que ir fazer aquilo que é colocado dentro do nosso propósito, né? Dentro do nosso chamado. Então a gente tem que pensar sim em coisas materiais, mas nunca deixar o espiritual de lado, os deveres das coisas que está ao nosso alcance, que a gente precisa fazer para, no mínimo, suprir o favor de Deus em nossas vidas, que foi a salvação. Então, vamos aqui para os nossos trabalhos, né? O bolão, vocês sabem que ele não acumula, que não fica premiação para o outro dia, mas o Super Bolão aqui, a premiação é para sábado e domingo. Então, tem jogos concorrendo no sábado e no domingo, então só no domingo à tarde vocês vão saber qual é o resultado. Tem jogos para o sábado e para o domingo, no final do domingo dá para saber se você ganhou ou não. Enquete premiada, tá de pé, desdobramento de duplos e triplos ali na cartela para você fazer o desdobre ali. Depois você filtra com o filtro de sequência, o filtro de coluna, então tá tudo disponível. Para você comprar as cartelas é só você ir até o canto da tela aqui no código QR Code ou através do WhatsApp que está aí na tela. Beleza, pessoal? Se possível, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado e o mais importante, compartilha esse vídeo com seus amigos, pede para eles se inscreverem e estar ajudando a gente aí, porque isso ajuda o canal a crescer e motiva a gente a estar trabalhando. Pessoal, bora para o conteúdo então. Nós temos aqui Vasco e Bragantino, dois times que vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, porém com olhares para a Copa do Brasil. O Vasco é o 11º e joga em casa, o Bragantino é o 10º. O Vasco tem 19 jogos e 23 pontos, um aproveitamento até razoável. O Bragantino tem a 10ª posição, tem 18 jogos e 25 pontos. Então, a gente tem dois times na mesma área de confronto. O Vasco em casa é o 10º e o Bragantino fora é o 17º. Um particular desse jogo, vamos ver aqui. O Vasco tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Bragantino tem a mesma coisa. O Vasco em casa, 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos. E o Bragantino faz tempo que não ganha lá, apesar deles terem jogado pouco. Juntos, né? Faz muito tempo. 2009, 2014, 2016. Aí o que a gente pode levar a sério aqui é 2020 e 2023, jogos na casa do Vasco. Teve um empate e uma vitória do Vasco. O Bragantino fora não tem ganhado. E aí o particular que tem para esse jogo é a volta de Felipe Coutinho a São Januário. Então eu acho que esse jogo tem um clima de favoritismo para o Vasco. Então a gente vai aqui de favoritismo do Vasco. Criciúma e Atlético Goiano e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Criciúma fora de casa sem o seu principal jogador, o Hulk. Está contundido, não vai voltar a jogar talvez nos próximos 3, 4 jogos aí. Pode ser que o Hulk fique de fora. O Atlético Mineiro tomou um sustão do CRB, porém conseguiu um empate, levou um resultado interessante para casa. Mas esses times podem entrar com times alternativos para enfrentarem aqui entre si neste jogo do Criciúma com o Atlético Mineiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Bastante equilíbrio para esse jogo, bastante equilíbrio mesmo. Vamos olhar aqui a disputa na tabela. A disputa na tabela não condiz com o equilíbrio que tem esse jogo. Que o Criciúma é 12º, tem 18 pontos e 18 jogos e 21 pontos. O Atlético Mineiro, 9º colocado, 3 distâncias ali, 3 casas de distância. O Atlético Mineiro é 9º colocado com 18 jogos também e com 28 pontos. Então, se o Criciúma ganhasse, não afetaria muito sobre o Criciúma em relação ao Atlético Mineiro. Porém, o Atlético Mineiro precisa ganhar. Eu vou falar a verdade para vocês. O equilíbrio nesse jogo é tão grande. É tão grande nesse jogo que é difícil para qualquer pessoa apontar quem ganha aqui. Quando isso acontece, a gente vai de coluna do meio. Atlético Goianiense e Botafogo. É o lanterna contra o 3º colocado no campeonato. É o lanterna contra o 2º colocado no campeonato. Está ali empatado com o Flamengo e precisa ganhar de quem? Do lanterna. O Botafogo. O Atlético Goianiense não ganhou nos últimos jogos. O Botafogo tem 2 empates e 2 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Teve bastante empate entre eles. 2 vitórias do Botafogo e 3 empates. O Atlético Goianiense em casa não ganhou e o Botafogo fora faz muito tempo que ele não perde. Foi no mês de maio, dia 22 de maio. Dia 22 de junho. Então,
favorito aqui é o Botafogo para se manter ali brigando na ponta do campeonato. Jogo de Barcelona e Real Madrid, se não for amistoso, são aquelas copas faraquinhas que existem. É amistoso e eu não vou discutir amistoso. Se fosse para escolher alguém aqui, eu escolheria a vitória do Barcelona. E olha que eu sou muito madridista, mas eu escolheria a vitória do Barcelona. Um jogo desse aqui, de coração, mata num triplo e resolve o problema, porque não dá para apostar em amistoso. Faz um desdobramento. Mas se você for escolher alguma coisa, qualquer coisa que você escolher aqui, pode acontecer. Eu vou de empate. Mas se fosse para escolher alguém vencedor, seria o Barcelona, porque os jogadores do Real Madrid estão todos ainda de férias, os considerados titulares. São Paulo e Flamengo também é outro jogo que estão os dois olhando para a Copa do Brasil. Os dois têm resultados positivos na Copa do Brasil. A vantagem para o São Paulo de enfrentar o Goiás. E o Goiás não oferece tanto perigo. Ele conseguiu segurar até um determinado tempo, depois não aguentou mais. O São Paulo fez 2-0 e provavelmente está classificado. O Flamengo enfrenta um time mais cascudo, mas é muito difícil o Flamengo perder a classificação da Copa do Brasil. Mas eu acredito que aqui os dois times devam ir com um time misto, apesar do Flamengo estar disputando a ponta do campeonato. Mas o Flamengo talvez não tenha tanto sucesso contra o São Paulo em casa como se espera. Vamos dar uma olhada no retrospecto? Falando de retrospecto, são 2 vitórias para o São Paulo, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo nos últimos 5 jogos ganhou 4. O São Paulo nos últimos 5 jogos contra o Flamengo ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Então vocês vejam sobre o que eu estou falando. Existe um certo equilíbrio entre eles. Eu quero saber que jogo foi esse aqui de... Ah, entendi. Já entendi aqui. Tá. Então, São Paulo em casa são 4 vitórias e 1 empate. Flamengo fora são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu creio em empate nesse jogo aqui. Fluminense e Bahia, 2 times também focados na Copa do Brasil. Fluminense perdeu, o Bahia empatou. Mas aqui eu posso acreditar numa vitória até do Fluminense aqui contra o Bahia. E olha que eu sou muito fã do Bahia e do senhor Rogério Ceni. Mas o Fluminense em casa, ele perdeu fora. Em casa o Fluminense deve ganhar do Bahia, até porque o Bahia deve se poupar um pouco para enfrentar o Botafogo. Jogo de número 7, Corinthians e Juventude. Eu acredito aqui que o Corinthians deva ganhar esse jogo. O Corinthians em casa. O Corinthians em... Opa, desculpa. O Corinthians é o 15º, Juventude 13º. Jogando em casa, o Corinthians é 14º e jogando fora, o Juventude é 20º. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Corinthians, 2 empates e 1 derrota. Para o Juventude, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Corinthians em casa fazem 5 jogos que ele não perde e o Juventude não vem bem fora de casa. Vamos aqui de vitória do Corinthians. Atlético Paranaense e Grêmio. Esses 2 times estão com jogos na Copa do Brasil. O Atlético ganhou do Red Bull e o Grêmio empatou com o Corinthians. Eu acredito numa vitória do time da casa aqui. Ponte Preta e Avaí. Na Série B eu sempre tento ir para o lado da coluna 1 por conta do mandante. Vamos acreditar aqui. Eu acredito que o Avaí está bem no campeonato, mas o Avaí esteve bem, não está mais. Ele está a 4 pontos da zona de acesso ali do A4 ali do acesso. A Ponte tem 23 pontos e interessa muito essa vitória para ela, que ela ultrapassaria em pontos o Avaí. Então eu acredito aqui numa vitória da Ponte. A Ponte em casa ganhou todas. O Avaí fora não vai bem, então eu não consigo apostar em times fora de casa que não seja algum ou outro, mas é muito difícil na Série B o visitante ganhar. Internacional e Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Vitória, pensando no Flamengo. Aí perdeu para o Flamengo e agora ele vai jogar contra o Internacional fora de casa. O que vocês acham disso? Equilíbrio total neste jogo. Em se tratando de time titular, se fosse para fazer uma análise do time titular do Palmeiras contra o Inter, eu iria de Palmeiras, porém, eu acredito que o Palmeiras vai poupar e o Internacional vai para cima, mas a minha intenção para esse jogo aqui, pelo equilíbrio que se tem, também é coluna do meio. Então, dadas aqui as sugestões, os palpites que tenho para esta grade de 10 jogos do Super Bolão, vamos aqui finalizar. A gente vem aqui nesse botão laranja aqui, aperta aqui em finalizar, e aí a gente vem aqui escolher a forma de pagamento, que é pagar via Pix. Clica aqui neste botão onde tem o carrinho, cliquei aqui, o site me leva para a próxima página, que é a página de pagamento. Aí aqui tem o QR Code para pagamento via Pix, e aqui tem também para pagamento via Pix o código copia e cola. Cliquei aqui, quando aqui dentro deste retângulo numérico fica azul, desta forma que está aqui, eu posso ir até o aplicativo de banco, fazer o pagamento e estar concorrendo a esta premiação de R$250 mil para este dia 3/8 de 2024. Beleza, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.